Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Para as horas tristes, para as horas más, existe um bom lugar de refúgio e paz. Para as horas longas e de solidão, existe um bom lugar de consolação, lugar de proteção, lugar de compreensão, lugar de salvação, de graça e paz. Na rocha eterna está, jamais se abalará. Em pleno mar, sossego e vida traz. Para as horas negras de perigo e dor, existe um bom lugar onde existe amor. Se não há esperança, se prazer não há, existe um bom lugar onde Deus está. Eu sou amado ali, eu sou cuidado ali, sou esperado ali. E o Salvador comprou, e nada aqui me poderá tirar. Para as horas tristes, para as horas más, existe um bom lugar de refúgio e paz. Se não há esperança, se prazer não há, existe um bom lugar onde
Deus não é homem para que minta, diz a palavra do Senhor. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Quem não mente numa coisa, mente em outra. Às vezes o homem é uma coisa na presença e é outra muito diferente na ausência. Isso é uma mentira. Mas quando o homem tem Deus, Deus é tanto na presença como na ausência. Um exemplo: há maridos, esposos, pais que quando estão com suas esposas, com seus filhos, nos lares, na sociedade, são uma coisa. Quando estão ausentes, são outra, muito diferente. Há pessoas que, quando estão na igreja, apresentam ser uma coisa, mas quando estão lá fora, são outra, muito diferente. Isso é mentira. Há mulheres que se enfeitam de tal forma e se pintam de tal maneira que parecem ser uma coisa, quando na realidade é outra, muito diferente. Isso é mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino dos céus. Agora, isto soa como fanatismo. Mas, ouvintes, pouco adianta nós estarmos conseguindo coisas interpretadas para que possamos sustentar uma posição como cristãos que não reflita diante do mundo natural como fanatismo, como loucura. Melhor fora então que deixássemos Deus de lado, deixássemos Cristo de lado, o nome de cristãos. De um lado, Deus ama a realidade, a verdade, porque Ele é verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Então, melhor fora que não tentássemos ser uma coisa que não somos, fingindo, como Paulo disse, não com uma fé fingida. Isso é uma mentira. Deus é o mesmo em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Por isso, nós constatamos que um dos segredos que o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, veio revelar foi o batismo do Espírito Santo sem sensação. Isto é porque o cristão é cristão em quaisquer circunstâncias, a toda hora, em qualquer momento. Nós encontramos cristãos cantando nas igrejas, corais, conjuntos. Muito bem. Na Bíblia nós encontramos cristãos cantando dentro da cadeia, chicoteados. Na igreja nós os encontramos cantando sob todos os direitos, sob todos os amparos que existem no mundo. Mas na Bíblia nós os encontramos cantando com que tipo de voz, não sei, mas chicoteados, apanhando, sob uma pressão tremenda, sob uma perseguição horrível. Eles entravam na arena cantando e louvando a Deus. Isto é, porque Deus estava neles. Deus é o mesmo em qualquer lugar. Por isso o batismo do Espírito Santo, que agora, sob a luz da palavra, nós sabemos realmente o que é.
não é outra coisa senão Deus habitando num corpo humano, Deus andando em dois pés, ligando uma alma, fundindo uma alma, um espírito, a sua palavra, a ponto dos dois serem um. Ouvintes, há muitos que pregam e vivem como se fôssemos alcançar o céu somente através da morte, somente quando morrermos. Isto é um engano. Paulo, há quase 2000 anos atrás, disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele disse no versículo 17: depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Vocês vão encontrar que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Ora, isso é tremendo. Isto é maravilhoso. O Evangelho que canta e que prepara o povo somente para ter um encontro com Cristo através da morte, não é completo. Pode ter uma parte completa, isto é, uma parte correta, porque, na verdade, todos nós estamos supostos a partir antes da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que será oculta ao mundo, aos olhos naturais, dos homens que não amaram a Deus, que não amaram e não obedeceram o Evangelho, dos homens que rejeitaram a mensagem do dia. A aparição de nosso Senhor Jesus Cristo será exclusivamente a seus eleitos. E você tem uma prova bíblica para isto, que depois que Jesus ressuscitou, ele foi visto apenas por uns 500. Os demais ficaram crendo na mentira dos sacerdotes que subornaram os soldados romanos para mentirem que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E ninguém mais viu a Jesus a não ser nos apóstolos, na igreja. Isto é, vendo as suas obras, as mesmas obras que Jesus fez em sua igreja. O mesmo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ora, Paulo estava pregando, escrevendo há quase 2000 anos atrás, se referindo tanto àqueles que partiram, que dormiram em Cristo, quanto àqueles que estivessem vivos. Haverá um grupo de pessoas na terra que verá a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que estará no arrebatamento, sem provar a morte, sem passar pela morte física, tendo seus corpos transformados. Paulo disse que isso é um mistério, nem todos dormiremos. Isto quer dizer, nem todos morreremos fisicamente, mas todos seremos transformados. Os que morrem terão corpos celestiais e estão em corpos celestiais, aguardando a ressurreição, para então tomarem posse de corpos glorificados conosco, os que estivermos vivos
naquele momento glorioso. Isto é maravilhoso. Isto é mais do que sublime. Os homens fazem uma corrente de verdades acerca de Deus, mas nós devemos aprender uma coisa muito profunda, que a força máxima de uma corrente é conforme a seu elo mais débil, a seu elo mais fraco. O que vale dizer? A força máxima de uma corrente está no seu elo mais fraco. E se fazem correntes de verdades, dizendo Jesus Cristo é Salvador. Bom, isto é um elo que é verdade. Jesus Cristo é Filho de Deus. Outro elo que é verdade. Jesus Cristo cura. Isto é um outro elo que é verdade. Mas chega lá na frente e ele diz: Jesus Cristo é uma segunda pessoa. Isto não é um elo de verdade. Apenas um exemplo que eu estou dando. Você não encontra esse elo nas Escrituras. Então aquela corrente tão forte de verdades fica tão fraca quanto a este elo sem revelação, este elo tão fraco que nunca pode conduzir a igreja a este grande mistério, porque se o homem não pode ter a revelação do mistério da piedade, que é Deus manifestado em carne, esse mistério nunca se cumprirá nele. Se ele não compreende, se ele não tem a revelação e não aceita que Deus se manifestou em Cristo, como ele poderá ter a revelação que Deus tem se manifestado através dele, deste homem, da mulher? Nunca. Ficarão crendo em Jesus como Salvador. Os demônios também creem. Isso não é tudo. Agora a coisa é diferente. Agora é Deus andando em você. Agora é toda a palavra restaurada para produzir fé perfeita para o rapto. A única coisa que segura um povo num nível verdadeiro, espiritualmente falando, é o rapto, é o arrebatamento, é a fé para subir. A cura divina não segura mais ninguém no verdadeiro evangelho, porque o homem pode ser curado e pode curar os doentes sem se afastar da iniquidade. Mesma justificação pela fé, mesma santificação, mesmo uma vida aparente com frutos, etc., pode ser vivida, mas ninguém pode viver toda a palavra de Deus sem esta fé, sem este evangelho que os apóstolos pregaram, sem o batismo dos apóstolos. Veja que elo tão fraco ficou na queda da igreja. Batismos, os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome que Jesus exige em São Mateus 28:19. Você diz: mas isso aí é coisa dos apóstolos. E eu prefiro obedecer a Jesus Cristo do que obedecer aos apóstolos. Meu irmão, minha irmã, ninguém pode ser cristão sem, antes de tudo, ser apostólico. Ninguém. Você vai me dizer que São Pedro foi quem desobedeceu a ordem de Mateus 28:19? Que São Paulo desobedeceu? Todos os apóstolos desobedeceram. E os dirigentes do concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, lá em Roma, é que obedeceram a Jesus. Pedro desobedeceu, Paulo desobedeceu, Filipe desobedeceu. Todos os atos dos apóstolos ficam anulados para estes que negam o batismo apostólico, a doutrina apostólica acerca da unicidade de Deus, em troca da fé niceiana que foi criada em Roma, naquele conclave do chamado cristianismo com o paganismo. Quando deram datas
do nascimento de Jesus, ao dia que os pagãos adoravam o sol, comemoravam dia 25 de dezembro. Eles adoravam tendo seus pratos redondos, e a igreja então aceitou uma hóstia redonda num verdadeiro pacto com o paganismo. E outras coisas tantas, como no lugar daqueles 3 deuses que eles tinham, inclusive a mulher com a criança na mão, um culto de licenciosidade. Então, no conclave, que Constantino foi o intermediário político da coisa, eles aceitaram 3 pessoas distintas. Daí então surgiu o batismo trinitariano, porque lá dentro do próprio Vaticano, em Roma, tem um documento que mostra que 100 anos depois de Cristo, a igreja ainda batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vejamos a corrente das verdades. Você vai pensar nisso. É um fato. Se eu tenho uma corrente de elos muito fortes, mas lá na frente, no meio, eu ponho um elo de arame, que me vale estes elos fortes? Aquilo vai arrebentar ali e eu vou cair no inferno com todos esses elos fortes. O homem está dependurado no inferno por uma corrente. Esta corrente deve ser formada, constituída de elos fortes, elos iguais, de toda a palavra de Deus, porque caso contrário ele vai cair no abismo, na condenação eterna. E se você não pode ver esse mistério de Deus em Cristo, você nunca verá o mistério de Deus em você. Você ficará sempre sendo um religioso apenas, intelectual, mental, sob a fé de sua igreja, mas nunca com a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em dinâmica na sua vida. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, Deus cumprindo, Deus realizando a sua obra em você, lhe dando a estatura do varão perfeito. Você poderá ver esse mistério em outros homens e colocar um homem assentado ali no lugar, parecendo com Deus, e dedicar-lhe toda a reverência e confiar a sua alma, aquilo que aquele homem ensina e tudo mais. Mas fique sabendo, o mistério de Deus nunca se cumpre em você, e a salvação é individual, o arrebatamento é individual. O problema é seu, não é de um grande homem assentado ali, não é de um pastor, não é meu. A minha fé não te leva para os céus, é a sua fé em Jesus Cristo, é a fé de Jesus Cristo em você, é que te levará no arrebatamento. Esse é o mistério que o mundo não pode entender. O filho vem através da mulher, individualmente falando, sai do pai, passa para a mãe e logo vem a luz. O filho vem através do pai para a igreja e é tempo dela sentir dores de parto para dar à luz o filho, manifestar Jesus Cristo. Oh, que Deus os abençoe, que Deus os segure numa corrente completa, sem elo de credo, sem elo manufaturado, sem elo de arame. E Deus sustenta cada um na sua verdadeira palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão me imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça. Misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir,